Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Hoje, esse estudo é sobre cativeiros espirituais. Por que estou fazendo esse estudo nesses dias que antecedem a Yom HaKippurim? Porque é a oportunidade que nós temos de sair desses cativeiros, tá? De nos libertarmos de todas essas cadeias, né, que nos prendem. Esse é um assunto muito não instruído, né? Não falado, não compreendido no sistema religioso, né? E também no meio dos despertos. Eu vou falar assim, tá? Despertos. É tido como tabu, é tido como misticismo. Por isso que eu resolvi fazer esse estudo sempre. Vocês conhecem o meu perfil. À luz das Sagradas Escrituras. Eu vou provar para vocês que existem cativeiros espirituais, ok? Então, eu peço, né, que o sangue do Mashiach Yahushua, Jesus Cristo, esteja sobre a minha vida, sobre a vida de vocês. Eu peço que o Todo-Poderoso, o Altíssimo, levante um muro de fogo ao nosso redor. Vamos ler então. Cativeiros espirituais, entendendo a luz das Sagradas Escrituras. Isaías 51, 23. Porém, eu os colocarei na mão dos teus verdugos, os quais têm dito à tua alma: curve-se para que nós possamos passar. E tu tens deitado teu corpo como o chão e como a rua para eles, os transeuntes. Tá? Então, aqui está falando de verdugos. Eu peguei na Wikipédia, não me lembro se foi na Wikipédia, peguei no Google ali o que é verdugo, tá? Então, vamos ver aqui o que é verdugo. Verdugo, indivíduo responsável pela execução da pena de morte ou de outros castigos corporais. É um carrasco, é um algoz. Indivíduo cruel que inflige maus tratos a alguém. Então, os sinônimos seriam algoz, carnífice, carrasco, martirizador, tirano, torturador. No livro de Abacuque, no capítulo 1, do 6 ao 9, diz assim: Pois eis que levanta os caldeus, eu botei entre aspas, é uma inclusão minha, tá? Os verdugos, tá? Só pra gente fazer uma relação aqui. Aquela nação amarga e impetuosa que marcha através da largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas, tá? Isso realmente era um perfil da Babilônia, né? Ir por todos os lugares, por todas as nações e se apoderar, né, dessas terras. Eu deixei aqui um comentário. 1 Pedro 5, 8, 9 diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eles são horríveis, terríveis, seu julgamento e sua dignidade sairão de si mesmos. Os seus cavalos são mais velozes do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à noite. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte e virão de longe. Voarão como águias que se apressam para comer. Então, são demônios, né? Todos eles virão para fazer violência. Os seus rostos avançam como o vento que vem do leste e reunirão os cativos como areia. Tá? Eu já salientei ali, já começou a falar em cativos, tá? Cativo, cativeiro. É a palavra que vocês vão mais ouvir nesse estudo. No livro de 2 Reis 24, 1,4 diz assim: Nos seus dias, Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiu e Jeoaquim se tornou seu servo por 3 anos. Então ele se voltou e se rebelou contra ele. E o Senhor enviou contra eles bandos eu salientei aqui, caldeus, sírios, moabitas, amonitas, né? Então aqui seria como se fosse tipos de demônios, tá? E os enviou contra Judá. Coloquei, né, uma inclusão minha também, povo eleito, tá? Então eu tô sempre fazendo aqui uma alusão
ao reino das trevas contra os eleitos, tá? Para destruí-la. Então, o propósito de Satanás é destruir o povo de Deus. Não esqueçam isso. Segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por intermédio dos seus servos, os profetas. Certamente, pelo mandamento do Senhor, sobreveio isto a Judá, para removê-los da sua vista, pelos pecados de Manassés. Manassés foi um rei terrível, né? Eu já botei aqui também um comentário. Diz assim em Provérbios 29, 2: Quando os justos governam, o povo vive feliz, mas quando um homem mau domina, o povo sofre. Então, todas as consequências espirituais da maldade, da iniquidade, de tudo, né, que esteja sobre um governante mau, vem sobre o povo, tá? Segundo tudo que ele fez e também pelo sangue inocente que ele derramou, porque ele encheu Jerusalém com sangue inocente, o qual o Senhor não haveria de perdoar. Segunda Reis 24, 10, 16. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cidade foi sitiada, né? Foi cercada, foi sitiada. E Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra a cidade e os seus servos a sitiaram. E Joaquim, o rei de Judá, saiu contra o rei de Babilônia, ele e a sua mãe, os seus servos, e os seus príncipes e os seus oficiais. E o rei de Babilônia o tomou no 8º ano do seu reinado. E ele carregou dali todos os tesouros da casa do Senhor. Então o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir, já sabemos isso. Ele quer nos saquear, tudo, tudo, tudo. Ele quer tirar tudo de nós, tá? Ele quer tirar a nossa paz, ele quer tirar a nossa comunhão com Deus, ele quer roubar em tudo, irmãos, tá? E ele rouba a nossa alma. Continuando ali. Então, carregou dali todos os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, cortou em pedaços todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia feito no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E ele removeu dali toda a Jerusalém, e todos os príncipes, e todos os homens fortes e valentes, a saber, 10.000 cativos. E todos os artesãos e ferreiros, nenhum permaneceu, salvo a classe mais pobre do povo da terra. E ele removeu Joaquim para a Babilônia, e a mãe do rei, e as esposas do rei, e os seus oficiais, e os poderosos da terra. Ele os levou cativos de Jerusalém para a Babilônia. E todos os homens de poder, a saber, 7.000, e 1.000 artesãos e ferreiros, todos que eram fortes e aptos para a guerra. Mesmo assim, o rei de Babilônia trouxe cativos para Babilônia. Certa vez, eu ainda exercia, né, a minha profissão, que eu sou fisioterapeuta, eu estava atendendo uma senhora. E ela me contou que fazia 15 anos, que ela não dormia, simplesmente não dormia. Eu não sei como que ela estava viva ainda, mas ela tinha muitos problemas, né, psicológicos e físicos, né, porque isso vem também sobre o físico, né. E ela me contava que eu acho que ela tinha uma visão aberta, e ela via, né, durante a noite, via e ouvia correntes arrastando. Certa vez ela olhou pela janela, né? Ela achou que estava acontecendo alguma coisa no mundo físico mesmo, né? Foi olhar e viu como se fosse assim presos, né? Com aquelas correntes com bolas, sabe? Aquelas bolas na ponta, um acorrentado no outro, um algoz na frente ali, ou não me lembro se era um, eram vários, e eles em fila arrastando aquelas correntes na rua. Ela me contou isso. Eu, na época, eu não estava nos caminhos, né, do Senhor, e eu não compreendi aquilo ali, até eu achei que era uma alucinação dela. Hoje eu entendo o que ela viu, tá? Então, realmente, né,
Se a gente tivesse a nossa visão aberta, a gente ia ver essas coisas. Ezequiel 9, 1 ao 11. Ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo: Fazei com que aqueles que têm cobranças sobre a cidade se aproximem. Né? Eu botei aqui também uma inclusão minha, os acusadores da nossa alma. Vamos ver o comentário que eu coloquei. Diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Apocalipse 12, 10, né? Então ele chama aqui aqueles que têm cobrança, né? Então são os acusadores, né? Cada homem com as suas armas destruidoras em sua mão. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte, e cada homem com uma arma de massacre em sua mão. Sempre o norte remetendo à destruição, tá? E um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escritor ao seu lado. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. O altar de bronze é o lugar onde, se você pegasse nos chifres do altar ali, né, ninguém poderia te matar, né? Você teria ali aquela proteção, né, de estar preso aos chifres do altar. E a glória do Deus de Israel se elevou de acima do querubim sobre o qual estava até a soleira da casa, e ele clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. E o Senhor lhe disse: Vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Então, irmãos, esse é o tempo. Claro que o tempo é toda a nossa vida, mas esse tempo é uma abertura de portal, é uma abertura de oportunidade para que nós estejamos, né, fazendo justamente este choro, esse suspiro, esse pranteamento, primeiramente pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelos pecados, né, do povo de Deus, né? Então, aqui ele diz: coloca uma marca sobre as testas destes homens, que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Então, é o remanescente fiel a Deus, tá? E aos outros disse ele ao meu ouvir: Ide após ele através da cidade e feri. Não poupe o vosso olho, nem tendes pena, matai totalmente velhos, jovens, donzelas, crianças pequenas e mulheres. Mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse: Profanai a casa, enchei os átrios de mortos, vai adiante. E eles foram, e feriram na cidade. E sucedeu que, enquanto eles os estavam matando, eu fui deixado, caí sobre a minha face e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, tu destruirás todo o resíduo de Israel no derramar da tua fúria sobre Jerusalém? Então ele me disse: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, a terra está cheia de sangue e a cidade cheia de perversidade. Porque dizem: o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. E quanto a mim também, meu olho não poupará nem terei pena, mas eu recompensarei o caminho deles sobre a sua cabeça. E eis que o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro ao seu lado, reportou o assunto, dizendo: Eu tenho feito como tu me ordenastes. 1 Crônicas 9:1. Assim, todo Israel foi contado pelas genealogias, e eis que eles estão escritos no livro dos reis de Israel e Judá, que foram levados para a Babilônia por quê? Por causa das suas transgressões. Mais daqui para frente nós vamos falar sobre isso, tá? Mas já fica um spoiler aqui, né? Uma dica. Legalidade para ir para cativeiro através de pecados, transgressões e iniquidades, tá? Esdras 5:12. Mas porque nossos pais irritaram o Deus do céu, este
que este quem? Né, o Todo-Poderoso, e o de Revavirê, os entregou nas mãos de Nabucodonosor, o caldeu, rei de Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Então, o inimigo, né, das nossas almas, ele tem direito às almas, né, que transgridem, às almas que pecam. Ele tem esse direito, se não houver arrependimento. Então, ele tem essa legalidade, tá? Daniel 9, 8 ao 21. Essa é a oração de Daniel, prestem atenção. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de face, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Eu já tenho um vídeo lá na playlist das heranças geracionais que eu falo especificamente sobre a herança de Daniel. Não vou me aprofundar aqui, tá? Ao Senhor nosso Deus pertencem as misericórdias e o perdão, embora tenhamos nos rebelado contra ele. Então, Daniel está usando aqui o plural, está colocando aqui como um intercessor por todo o povo, tá? Então, ele confere, nós nos rebelamos contra o Altíssimo. Não tenhamos obedecido à voz do Senhor nosso Deus para andar nas suas leis, que ele colocou diante de nós pelos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, a tua Torá, afastando-se para não obedecerem a tua voz. Portanto, a maldição está derramada sobre nós, e o juramento que está escrito na lei de Moisés, o servo de Deus, porque nós pecamos contra ele. E ele confirmou as suas palavras que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, pois sobre todo o céu não se tem feito como se fez sobre Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, contudo não fizemos nós a nossa oração perante o Senhor nosso Deus, para que nos desviássemos de nossas iniquidades e entendêssemos a tua verdade. Aqui é a chave, irmãos, até esqueci de frisar essa parte, tá? Ele está admitindo que o povo teve a oportunidade de se arrepender, porque não foi enviado um profeta só, foi enviado vários profetas. O principal deles foi Jeremias e Ezequiel. Tá? Foi enviado porque o Todo-Poderoso, o Altíssimo, ele é rico em misericórdia. Ele não chega já punindo, não. Ele é rico em misericórdia, ele dá tempo para que as pessoas se arrependam. Mas as pessoas não dão conta, como eu li antes. Deus não está vendo, né? Deus não está vendo, ele não vai nos punir, né? Então aqui Daniel se levanta dizendo, confirmando isso. Todo este mal nos sobreveio, né? Nós não nos arrependemos. Confirmou as suas palavras que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, pois sobre todo o céu não se tem feito como se fez sobre Jerusalém. Portanto, o Senhor velou sobre o mal e o trouxe sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em todas as obras que faz, pois nós não obedecemos a sua voz. E agora, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e trouxeste renome para ti, como neste dia nós pecamos, nós nos portamos impiamente. Ó Senhor, conforme toda a tua justiça, suplico-te, desvia a tua ira e a tua fúria da tua cidade Jerusalém, teu santo monte. É isso que nós vamos fazer nesses 10 dias que antecedem Yom Kippur. É tentar desviar a ira do Todo-Poderoso, tá? Então, conforme a tua justiça, Daniel diz assim, suplico-te, desvia a tua ira e a tua fúria da tua cidade, Jerusalém, teu santo monte. Porque por nossos pecados e pelas iniquidades de nossos pais, Jerusalém e teu povo tornaram-se uma desonra. Deixa eu só corrigir aqui. Para todos os que estão ao nosso redor. Agora, portanto, ó nosso Deus, ouve a oração de teu servo e as suas súplicas, e faz
Meu Deus, perdi aqui. Bom, vou ler desde em cima, ó. Porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem as misericórdias e o perdão, embora tenhamos nos rebelado contra ele, não tenhamos obedecido à voz do Senhor nosso Deus, para andar nas suas leis, que ele colocou diante de nós pelos seus servos, os profetas. Assim, todo o Israel transgrediu a tua lei, afastando-se para não obedecer à tua voz. Portanto, a maldição está derramada sobre nós de juramento que está escrito na lei de Moisés, o servo de Deus, porque nós pecamos contra ele. E ele confirmou as suas palavras que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, pois sobre todo o céu não se tem feito como se fez sobre Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, contudo não fizemos nós a nossa oração perante o Senhor nosso Deus, para que nos desviássemos de nossas iniquidades e entendêssemos a tua verdade. Portanto, o Senhor velou sobre o mal e o trouxe sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em todas as obras que faz, pois nós não obedecemos à sua voz. E agora, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e trouxeste renome para ti, como neste dia nós pecamos, nós nos portamos impiamente. Ó Senhor, conforme toda a tua justiça, suplico-te, desvia a tua ira e a tua fúria da tua cidade Jerusalém, teu santo monte, porque por nossos pecados e pelas iniquidades de nossos pais Jerusalém e teu povo tornaram-se uma desonra para todos que estão ao nosso redor. Agora, portanto, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas e faz a tua face brilhar sobre o teu santuário, que está desolado. Né? Quem é o santuário? Somos nós, né? Hoje não tem mais um santuário, como tinha nessa época, tá? Nós somos a habitação da Ruach HaKodesh. Então, né? Nós também temos que pedir para que o Todo-Poderoso, ele reconstrua, né, este santuário, né, que foi desolado. Ó meu Deus, inclina teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e observa as nossas desolações e a cidade que é chamada pelo teu nome, pois nós não apresentamos as nossas súplicas perante a ti por nossas justiças, mas por tuas grandes misericórdias. A sabedoria de Daniel, né? Não é por nossas justiças, mas pela tua grande misericórdia. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, escuta e faz, não retardes. Por causa de ti mesmo, ó meu Deus, pois a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E enquanto eu estava falando e orando e confessando meu pecado e o pecado do meu povo Israel, apresentando a minha súplica perante o Senhor meu Deus, pelo santo monte do meu Deus, sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto na visão no princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta da oblação da tarde. Bom, agora vamos tentar explicar um pouquinho a respeito de pecado, transgressão e iniquidade. Não são a mesma coisa, tá? E eu vou provar. Êxodo 34:7. Abre aspas, que guarda misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado. E o que de forma alguma inocenta o culpado e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Bom, vamos começar por iniquidade, tá? Iniquidade é a palavra avon. A iniquidade, eu já tenho vídeo também lá na playlist das heranças geracionais que fala sobre iniquidade, tá? A iniquidade é a raiz do problema, é a raiz da árvore, tá? Então, a iniquidade tem relação com a epigenética, né, do indivíduo, ou seja, é aquilo que passou de geração em geração, certo? São pecados, então, geracionais. Transgressão é a palavra pechá. Transgressão refere-se ao pecado presunçoso. Transgredir é escolher desobedecer, infringir a Torá intencionalmente.
A transgressão é uma forma agravada do pecado. Pecado é a palavra hebraica hatá, transgressão à Torá, né? Então, há um agravante, então, do pecado, eu transgrido, tá? Aí depois, se esse mesmo pecado que eu transgredi, eu já tenho consciência que eu não posso fazer isso e eu torno a fazer, já se torna em transgressão, tá? Eu peguei um exemplo de Davi para dar uma clareada aí na mente de vocês. 2 Samuel 11:1. E sucedeu, depois de o ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe, com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve imóvel em Jerusalém, tá? Então, era a época dele estar na batalha e ele resolveu ficar em Jerusalém. 2 Samuel 11:2-4. E sucedeu ao cair da noite que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar, e Davi enviou a inquirir acerca da mulher. E foi-lhe dito: não é essa Batseba, a filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu? E Davi enviou mensageiros e a tomou, e ela adentrou a ele, e ele se deitou com ela, porquanto ela estava purificada da sua impureza, e ela retornou à sua casa. Bom, eu coloquei aqui, primeira observação, na época em que Davi deveria estar na guerra, ele permaneceu em Jerusalém. Segunda observação, viu do seu terraço, né, cuidado com a concupiscência dos olhos, uma mulher se banhando e a achou muito bonita. Qual seria a atitude prudente a ser tomada? Voltar para dentro do palácio e esquecer o que viu e imediatamente já pede perdão a Deus, tá? Então, viu, tá? Me perdoa, pai, volta, fica lá, vai buscar as esposas dele, né? Porque ele já tinha bastante esposa, além de ter as concubinas, né? Ele não tinha falta de mulher, não. Terceira observação, inquiriu, ou seja, perguntou acerca da mulher, perguntou aos servos quem é a mulher. Quer dizer que no momento que ele olhou, cobiçou, né? Mas se ele tivesse se arrependido, feito, né? Entra para dentro do palácio, eu não tenho nada a ver com a mulher dos outros, enfim, tá? Não, ele ainda vai e pede, quem é essa mulher? Aqui ele já pecou. Tá? Porque Davi não era ignorante quanto à palavra de Deus, né? Ele não era ignorante. Quarta observação, foi dito a ele que a mulher em questão era a mulher de Urias, o heteu, que inclusive era chefe, né, do exército dele lá. Quinta observação, mesmo sendo avisado que a mulher era casada, Davi solicita que seus servos a busquem. Sexta observação, ele tem relação sexual com ela, ou seja, cometeu adultério conscientemente. Por quê? Porque foi dito, ela é a mulher do Urias. Ela é mulher do Urias. Então, ele foi lá e mandou buscar mesmo assim. Teve relações sexuais com ela. Aqui ele já transgrediu. É diferente. Já se agravou. Ele pecou intencionalmente. Ele já sabia que era pecado, né? Se deitar com a mulher do próximo, isso é adultério. Mas mesmo assim ele fez, então ele já passou por uma transgressão. E a questão da iniquidade, irmãos, ele já teve essa questão, essa tendência, né, de imoralidade sexual, provavelmente lá nos seus antepassados já tinha essa raiz de iniquidade, tá? Com relação a pecados sexuais. Alguns versículos dos Salmos de Davi que fala dos cativeiros. Então, Davi esteve em cativeiros, tá? Isso aqui é tudo espiritual, tá, irmãos? Cativeiros espirituais. Salmo 142:7. Traz a minha alma para fora da prisão, para que eu louve o teu nome, os justos me cercarão, pois tu me tratarás generosamente. Não há relatos de que Davi estivesse efetivamente numa prisão,
tá? Ele esteve na caverna de Adulão, né? Esteve ali fugindo de Saul, na caverna, tá? Isso também pode dar um spoiler de cativeiro, né? Inclusive tem uma amiga minha, né, que ela teve um sonho onde ela viu, provavelmente era uma caverna, ela entrou na caverna, ela olhou e ela viu assim, pessoas conhecidas e também pessoas desconhecidas dentro desta caverna. Então isso remete a cativeiros espirituais. E Deus tem mostrado muito nesses últimos tempos, tá? Será que Ele mostra só por mostrar? Não, irmãos. É para que a gente venha a ser liberto desses cativeiros, tá? Outro salmo, 143, 3, 4. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, castigou a minha alma até ao chão, fez-me habitar nas trevas, como aqueles que há muito morreram. Portanto, meu espírito está sobrecarregado dentro de mim, meu coração dentro de mim está desolado. Irmãos, por que vocês acham que nesses tempos existem muitas pessoas ansiosas, deprimidas, e isso é o de menos ainda, pessoas que estão efetivamente surtadas? Estão perdendo as suas faculdades mentais, estão enlouquecendo. Porque o mundo está mergulhado em questões de transgressão, de pecado, de iniquidade. Tá? Então, é um grau muito elevado que o mundo está. Então, isso vem, as consequências sobre a vida das pessoas. Essas pessoas estão todas cativas, estão em cativeiro, estão sendo torturadas. E realmente, às vezes até fisicamente você sente estas torturas, sobre a forma de dor corporal, às vezes uma dor de cabeça que não passa nunca, né? Qualquer problema que venha a materializar no físico. Salmo 41, 3. Eu esperei pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele também me tirou de uma cova horrível, do barro lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha, estabeleceu os meus passos. E Ele pôs uma nova canção na minha boca, um louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Tem outro verso que me veio na mente aqui, de Davi, que ele diz que enquanto não confessei os meus pecados, os meus ossos apodreceram, né? Porque a nossa alma, ela tem ligação com o sangue, né? Eu creio que sangue e alma seja a mesma coisa, porque a palavra diz que a vida está no sangue, né? E então, dentro dos ossos se produz este sangue. Tá? Então tem uma ligação muito grande ali, né? É como se a alma dele estivesse podre, né? Quando ele diz os meus ossos apodreciam, ele podia estar sofrendo com uma questão nos ossos, podia, porque se materializa, né? Continuando. Como estamos falando de cativeiros espirituais, saiba que pecados, transgressões e iniquidades não confessadas, que não são renunciadas com profundo arrependimento, dão legalidade para o inimigo pegar um pedaço da sua alma. Entenda, ele não pega a alma inteira, tá? Ele vai tirando pedaços da alma, ele vai fragmentando a alma. E ele pega esse fragmento e coloca num cativeiro. Tem outro testemunho de um testemunho que eu vi na internet. Ele teve um sonho, ou uma visão, eu não lembro agora, que também ele entrou numa caverna, ele não sabe se era uma única caverna ou se eram cavernas diferentes, ele não tem certeza a respeito disso. Mas ele enxergava, né, lá no meio daquela caverna, uma pedra, era cores diferentes, né? Aí tinha como fosse um anjo ali, ele dizia, vai lá e pega aquela pedra. Daí ele ia indo em várias cavernas, resgatando aquelas pedras. Quando foi na última caverna, ele viu literalmente a mão, ele disse que nem nos desenhos que a gente vê a mão do diabo, com aquela mão preta, meio avermelhada, os dedos finos, esquelético, as unhas compridas, preta, exatamente assim. E na mão
dessa entidade tinha a última pedra. E o anjo disse: vai e pega. E ele pegou essa última pedra da mão do inimigo. E ele entendeu que ele estava resgatando os fragmentos da alma dele. Tá? Deus estava levando ele nesses cativeiros para trazer essas almas, esses pedaços, esses fragmentos de alma de volta. O que mais pode nos levar para cativeiros espirituais? Qualquer situação que seja sentida por uma pessoa como ameaçadora, traumas emocionais, pode levar à fragmentação da alma, como por exemplo, um acidente, a morte de um ente querido, gente, o luto em excesso, ou às vezes morre alguém muito ligado da família, pessoas que se atiram em cima do caixão, que dizem assim: me leva junto, eu não vou ter mais vida depois disso. Isso tudo vai colocar a pessoa em cativeiros de morte, tá? Em cativeiros de morte, tem que tomar muito cuidado com isso. Uma separação, uma cirurgia, uma doença grave, abusos físicos, né? Crianças que foram abusadas na infância. Isso é terrível, tá? Abusos físicos ou emocionais, tá? Catástrofes naturais. Por exemplo, que nem aqui no meu estado, né, no Rio Grande do Sul, essas enchentes, o trauma que essas pessoas passaram de perder tudo, de se ver ali realmente no Vale da Sombra da Morte. Então, isso aí pode levar para um cativeiro, tá? Qual é a cura? Isaías 61:1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar as boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. De quem é esta fala? Né? Do Mashiach Yahushua, Jesus Cristo. Inclusive, quando ele entra na sinagoga, né, que ele abre, que ele vai fazer a leitura do rolo da Torá, é justamente essa passagem que ele lê, né, Isaías 61:1. Então, ele veio, entre tantas coisas para fazer, ele veio dar liberdade aos cativos. Então, eu coloquei aqui o nosso querido, né, eu considero irmão, né, o nosso querido irmão, o Mashiach Yahushua, Jesus Cristo, veio para pôr em liberdade os cativos através do seu sangue. O sangue derramado naquele madeiro, né? Aleluia. Porém, nada no reino de Deus é instantâneo. Isso é algo que tem cegado muito as pessoas, principalmente no sistema religioso, e se perpetua depois, né? Mesmo entre os despertos. Em que você pensa assim: eu aceitei Jesus na minha vida, tudo se fez de forma assim, como fosse uma varinha mágica, né? Tudo se resolveu, tudo tá certo. Não é assim, irmãos, não é dessa forma, tá? Porque aqui, Mateus 11:12 diz assim: o reino dos céus é tomado à força. O que é isso? Através de esforço. E os que usam da força se apoderam dele. Ou seja, precisamos entender isso. 1 João 1:8-10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Para que possamos sair dos cativeiros espirituais, precisamos pedir ajuda, né, para a Ruach HaKodesh, porque é ela que nos convence, né, irmãos, do pecado, da justiça e do juízo. Então, ela vai nos mostrar em quais cativeiros nós estamos, ou seja, por quais legalidades ou traumas estamos cativos. Após isso, temos que confessar especificamente isso que é revelado pela Ruach, amarrar os carrascos, tá? Os verdugos que eu falei no início do estudo, que estão guardando o cativeiro. Então, todo cativeiro, irmãos, tem um verdugo, tem um carrasco, guardando ali para você não fugir,
tá? Então, tem alguém ali. Este carrasco tem que ser amarrado. Isso não é coisa de igreja. Isso é coisa das Sagradas Escrituras. Eu até coloquei aqui o verso. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens. Quer dizer, eu não posso ir lá no território do inimigo para roubar aquele que está cativo, né? Sem primeiro amarrá-lo. E só então eu vou saquear a casa. Então, depois que eu amarro, eu retiro, a pessoa, né, se retira daquele lugar. Sai daquela prisão. Isso é bíblico, Marcos 3:27. Pedir que sejam quebradas as correntes desse cativeiro, pelo sangue do Cordeiro, essa é a senha, tá? Por último, pedir que a Yahushua, né, Jesus Cristo, leve esses carrascos, né? Você pode, inclusive, eles estão amarrados, você amarrou ele primeiro, tá? Tem que amarrar primeiro. Sai do cativeiro, você pode pegar eles e botar eles dentro do cativeiro e fechar este cativeiro, deixar eles aprisionados, tá? Mas é Yahushua, é Jesus Cristo que vai dar o destino para eles, não é você, tá? Então, leve os carrascos ao lugar determinado por ele, conforme o tipo de cativeiro, presta atenção nisso, conforme o tipo de cativeiro, conforme o tempo em que você está nele e também conforme a entidade que guarda esta cela, às vezes é necessário, tá? A ajuda de um irmão ou uma irmã que tenha experiência em libertação para poder ajudar, ok? Mateus 11:28-30 diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isaías 53:11-12. Ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu justo servo justificará muitos, porque ele carregará as iniquidades deles. Portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande, e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi contado com os transgressores, e ele carrega o pecado de muitos e faz intercessão pelos transgressores. Então, a cura, a libertação, irmãos, é somente através de Yahushua, através de Jesus Cristo, tá? O inimigo, você sabe que ele copia tudo, ele é um copista, porque ele conhece todo o sistema do reino de Deus. Um dia ele esteve lá, um dia ele participou desse sistema, dessa hierarquia, do funcionamento deste reino. Então, ele copia, tá? Ele copia. Então, você vai ver essa questão de libertação, entre aspas, porque é uma falsa libertação, por exemplo, entre os xamãs, no xamanismo, né? O xamã, ele faz essa suposta libertação, que não é libertação, tá, irmãos? Não é. Vai ficar só latente ali, porque o xamã não tem poder, não tem autoridade para libertar ninguém. Entidade outra, nenhuma tem esse poder. Somente o sangue derramado no madeiro pelo nosso Salvador, pelo nosso libertador, é que pode quebrar as correntes de todo o cativeiro, ok? Salmo 107:8-20. Louvai, pois, ao Eterno por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor dos seres humanos, pois fartou a alma sedenta e satisfez com bondade a alma aflita. Outros jaziam nas trevas, sobre as sombras da morte, presos em grilhões de ferro, oprimidos pela aflição. Lembra, né, dos grilhões de ferro que aquela senhora viu? Por terem, prestem atenção, se rebelado contra as palavras do Eterno e desprezado os desígnios do Altíssimo. Ele humilhou seu coração com árduos trabalhos, andavam aos tropeços e não encontravam quem os amparasse. Clamaram em sua angústia ao Eterno, e ele os livrou de todas as suas
atribulações, tirou-os das trevas, libertou-os da sombra da morte e quebrou os seus grilhões, tá? Então, esse é o segredo. Louvai, pois, ao Eterno por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor dos seres humanos, pois escancarou as portas de bronze, despedaçando seus ferrolhos. Outros ainda insensatos que foram por seu caminho de transgressões e pelas iniquidades que praticaram, são acossados por aflições. Sua alma não aceita conforto, veja bem, insensatos que foram por seu caminho de transgressões e pelas iniquidades que praticaram, são acossados por suas aflições. Sua alma não aceita conforto, são aqueles que orgulhosos, soberbos, não aceitam isso, não se curvam, né? Irmãos, eu admito que eu passei muito tempo incrédula com relação a esse assunto, tá? Até que um dia eu disse, Deus, se isso que eu tenho visto, porque eu comecei a ver alguns assuntos assim, né? Se isso que eu tenho visto é real, mostra para mim. Tu és o mesmo Deus que tu mostra para outras pessoas, você vai mostrar para mim. Se você ficar incrédulo, faça essa petição. Peça para Deus falar contigo, né? Que ele vai falar, vai confirmar. Então, não aceita, sua alma não aceita conforto, seu corpo alimento e alcança os portais da morte. Clamaram em sua angústia ao Eterno, e ele os livrou de suas atribulações. Sua palavra os curou e os preservou da destruição. Aleluia! Glórias a ti, Pai. São muitos os textos bíblicos que mencionam os cativeiros. 1 Tessalonicenses 5:23. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, e que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach. Precisamos, irmãos, estar com a nossa alma íntegra e não fragmentada. Quando for orar, irmãos, e confessar os seus pecados, né, toda a vida, óbvio, né, mas principalmente nesse tempo que antecede a Yom HaKippurim, peça que Deus envie anjos para que faça uma varredura por toda a tua vida e colete todos, irmãos, todos, nada vai ficar na mão do inimigo, nada do que é nosso vai ficar na mão do inimigo. Tá? Nada. Então, peça que todos os fragmentos de alma que estejam perdidos ou nas mãos do inimigo sejam, né, coletados, tá? Coletados por esses anjos, que não fique nada, nem uma molécula, nem uma partícula. Eu coloquei alguns exemplos de cativeiros. Cativeiro de pornografia, por exemplo. A pessoa não consegue se libertar, aquela voz que grita no seu interior por querer consumir conteúdo pornográfico é o seu algoz, é o seu verdugo, que justamente se alimenta dessa energia infernal, tá? Cativeiro de adultério, a pessoa não consegue permanecer fiel ao seu cônjuge ou à sua cônjuge. Até botei aqui, né, engraçado, obviamente que tirando os casos... casos, né? Não é casas. De ser mau caráter mesmo. Tá? Cativeiro das drogas, cativeiro do sexo, cativeiro do homossexualismo, cativeiro do ocultismo, cativeiro do vício do cigarro, cativeiro da masturbação, cativeiro da idolatria, cativeiro da incredulidade e tantos outros cativeiros, tá? A Ruach vai falar para cada um qual cativeiro está. Para finalizar, eu botei João 8,36, que diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham entendido, compreendido, tá? E aproveitem esse tempo que antecede a Yom HaKippurim para juntar os fragmentos de alma e colocar a casa em ordem. Amém? Shalom.